Olá pessoal, boa noite a todos, bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, que acontece aqui no Instagram, todas as segundas-feiras, a partir das 19h30. Hoje nós falaremos sobre o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, obra do nosso mestre codificador Allan Kardec, mais precisamente no capítulo 19, no item 11. Então, é um capítulo que fala da fé, intitulado A Fé Transporta Montanhas, e nós vamos falar no item 11 sobre a fé, mãe da esperança e da caridade. Hoje nós teremos uma convidada especial, o Centro Espírita André Luiz. Boa noite, Gladys. Vi que a Ana entrou. Boa noite, André, que chegou agora. Oi, André, tudo bom? Você me ouve? Sim, tô ouvindo. Você me ouve? Perfeitamente. Então, boa noite. Então, André, estou dando boa noite aqui para o pessoal, agradecendo também a sua presença, né? André já participou conosco outras vezes e hoje veio dar uma força aqui para a gente, né, André? Infelizmente, Ricardo não pôde comparecer hoje. O seu Ricardo Augusto, o pai do Ricardo, desencarnou nesse fim de semana. Então a gente deixa aqui um grande abraço ao Ricardo e todos os familiares. Ele foi ao Rio de Janeiro, falei com ele hoje à tarde, disse que está bem, está consolado. Quando as lágrimas vêm, ele deixa fluir, né? Mas a gente tem essa dádiva do Consolador prometido, que não apaga o luto, que não tira a tristeza, que não apaga sofrimento, mas que nos dá uma esperança muito, muito, muito forte. Essa confiança no até breve, no até logo, pois sabemos que logo estaremos em contato, né? Meu pai que já desencarnou há algum tempo, sei que também o André já está lá na erraticidade, na verdadeira pátria espiritual. Então, Ricardo, deixamos aqui o nosso abraço a você, sua mãe, seu irmão, seu sobrinho, né? Deixa um abraço aí no Rio, mas ele está voltando hoje mesmo, disse que está bem. Tudo bom, Andréia? Boa noite, minha irmã. Como é que estão as coisas? Bem, boa noite. Também deixo meu abraço para o Ricardo, né? Nesse momento que se faz triste, né? Porque nós sabemos que é breve, mas toda despedida deixa um pouquinho assim, nos deixa melancólicos um pouquinho, né? Mas a doutrina, ela nos conforta. Não é conformismo, é conforto, é saber que será bem amparado, que Deus não nos desampara. Eu também, daqui 2 dias, né, na quarta-feira, Mateus faz um ano que despediu dessa passagem aqui dessa vida conosco, né? Mas a gente sabe que está muito bem, graças a Deus. E fica essa saudade, e a gente tem saudade daquilo que é bom, de que foi bem vivido, né? É isso. Exatamente. Só existe saudade onde existe amor, né? É. E não à toa, hoje ao convidar a Andréia, eu abri aleatoriamente, né? Normalmente com o Ricardo a gente tem seguido uma sequência, sabe? Mas Uhum. abrindo hoje aleatoriamente, a gente sabe que acasos inteligentes não são acasos, né? Se existe uma inteligência por detrás de tudo isso, é Deus trabalhando. E a gente tirou como tema de hoje a fé, mãe da esperança e da caridade, né? E então que esse evangelho de hoje seja dedicado ao nosso querido amigo Ricardo Walter e ao seu pai, Ricardo Augusto Walter, que hoje não está aqui presente materialmente, mas que ele possa receber esse bálsamo de luz a todos.
E aí, André, o que falar de fé? Você, uma mulher de fé, de fibra, passou por tanta coisa. Para quem eu posso abrir um pouco aqui, porque a Andrea já deixou isso explicitamente. A Andrea perdeu um filho, perdeu, entre aspas, é claro, um filho desencarnou no ano passado, nosso querido Mateus, vai completar agora um ano. E o que a fé representa para você, André? E realmente a gente pode caracterizá-la como a mãe da esperança, a mãe da caridade? Ela é esse fio condutor, né, que nos liga à essência da vida, né? É, é ela que nos move, né? Que nos movimenta. A fé, ela é não só entrega, mas é a confiança de saber que tudo vai ficar bem, que quando nós entregamos, quando nós confiamos ao Pai, seja o problema qual for, o conflito, a aflição, quando você faz isso com a esperança de esperançar, não é cruzar os braços e esperar, né? Que Deus faça, Ele vai fazer a parte dele, mas que nós nos movimentemos, que nós realmente entreguemos os nossos problemas, as nossas aflições, e aquilo que eu não consigo, eu entrego, eu confio, que Deus assim o fará o melhor e nos confortará. É isso. É verdade, isso mesmo, muito bonito. E esse tema vai falar sobre essa nova visão, né? Uma nova realidade que a fé nos traz. E para começar, meus irmãos, mais uma vez, dando boa noite a todos, queria saber, André, se você trouxe uma frase, uma palavra, um parágrafo, ou até mesmo um texto que possa corroborar com a nossa noite de hoje, já que nós vamos falar da fé, mãe da esperança e da caridade. Tem um trechinho aqui até do livro Para Sentir Deus, de Vanderlei Oliveira, irmã Cidofo, né, que fala da fé. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Lucas 8,48. A fé talvez seja o maior presente que Deus nos ofereceu na caminhada evolutiva, porque sem ela podemos chegar a ponto de negar a própria existência, e quem nega existir padece a dor da descrença no reino da alma. E a descrença considerada como a doença da ausência de sentido para viver. Sem dúvida nenhuma, a prova mais dolorosa que pode enfrentar o espírito que não quer vencer seu egoísmo. Só mesmo quando optamos pelo egoísmo cristalizado, a fé debanda. Quem ama, ilumina-se de fé, e quem crê, envia fios de luz a Deus para com ele manter uma sublime comunhão de paz, saúde e progresso incessantes. É isso, é sobre isso, né? A ponte, né? A ponte que liga o Criador às suas criaturas. E que bonito falar esses fios condutores de luz, né? Porque o pensamento é plástico e é importante porque a espiritualidade ela nos traz, ela não nos traz a profundidade da matéria, mas a singeleza do éter divino. Então são sempre conduções de luz, são sentimentos, são plasmas. Então isso é tão bonito. A essência divina ela é tão sublime que ela vai se eterizando. Ricardo falou conosco na semana passada, citou o mentor Aniceto, se não me engano, do livro Os Mensageiros, quando dizia André Luiz, não materialize o espírito, mas espiritualize a matéria. Sério. E muito do que você falou é isso mesmo, essa essência sublime, doce, singela, né? Não pode vir nada de Deus que seja bruto, que seja espesso, que seja grosseiro.
tudo que vem de Deus é suave, é doce, é cheio de ternura. Que beleza, que beleza, que nós possamos hoje levar esses fios condutores a todos nós, né, irmãos que estamos aqui encarnados e desencarnados, e vibremos para que esses fios condutores de luz cheguem ao máximo de corações possíveis. Quem quiser colocar seus entes queridos aqui também nos comentários, tenho certeza que a espiritualidade levará esses fios de luz aos corações e às almas e espíritos daqueles que necessitam. Por falar em fé, eu trouxe uma frase de talvez o apóstolo que mais tenha batido nessa tecla, André e meus irmãos, que foi Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, em suas epístolas, deixou muito claro e afirmou categoricamente que essa união dele com Jesus, dele com Deus, era o maior alicerce que ele poderia ter. E quando ele descobriu isso nas portas de Damasco, a vida dele transformou. Não foi só uma mudança de nome de Saulo para Paulo, não foi o apagar somente da visão física e o olhar profundo da visão íntima, mas ali a fé de Paulo de Tarso despertou e ele conheceu Jesus como poucos nesse mundo. Fico até arrepiado de pensar a conexão espiritual que havia entre Paulo e Jesus Cristo. E assim nos diz Paulo de Tarso: a fé é a expectativa certa de coisas esperadas, a demonstração evidente de realidades, embora não observadas. Ou seja, ter fé é saber que realmente vai acontecer. Nós estamos, meus irmãos, fadados à plenitude, à perfeição, ao amor sublime, ágape. Pode demorar? Pode demorar. Milhares de anos, milhões de anos, bilhões de anos, eu não posso afirmar isso. Não tenho capacidade, nem científica e nem moral, para trazer isso a vocês. Mas no Evangelho de Deus, personificado por Jesus Cristo, nós temos essa afirmação de que nós chegaremos lá. Nós seremos perfeitos, nós seremos puros e bem-aventurados. Então, a fé é justamente essa expectativa de que vai acontecer. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, pode ser daqui a 1000 anos, mas carregar esse sentimento de confiança na providência dá um alicerce muito forte à nossa fé. E quando ele fala da demonstração evidente de realidades, embora não observadas, é muito o que o texto vai abordar. Porque o melhor está sempre acontecendo, nos diz Emmanuel, embora esse melhor muitas vezes não apareça ser agradável. Mas quando a gente muda a chave, quando a gente vira essa visão, mesmo não precisando ter as membranas nos tapando os olhos, assim como foi feito com Saulo, mas quando a gente imprime essa visão íntima, quando a gente busca dentro da gente, a gente consegue encontrar um novo mundo, onde essa fé divina habita. A gente consegue ter uma nova visão de uma nova realidade. Ou pelo menos, desta realidade de luz e benfeitorias que acontece, mas que por muitas coisas, muitos vícios, por muita penumbra, por muita obscuridade, nós ainda não conseguimos enxergar. Então, que a fé seja essa chave a ser virada para que os nossos pensamentos, sentimentos e atitudes estejam banhados numa nova realidade de amor e de muita luz. Tá certo? Esse é o começo dessa linda noite, agradecendo a presença da André aqui mais uma vez. E aí te pergunto, André, se você gostaria de fazer a nossa prece inicial ou a nossa prece de encerramento. Posso fazer a inicial. Por favor. Então, meus irmãos, nesse momento, vamos fechar os nossos olhos, abrir os nossos corações e sentir a luz divina, o bálsamo
revitalizando e nos energizando para mais um dia, agradecendo o dia que está encerrando, que está se acalmando, agradecendo porque temos um lar para voltar, um teto que nos abriga, alguém que nos espera. E agradecer, Senhor Jesus, também pelo alimento, mas não vamos esquecer de rogar a Jesus, pedindo que leve o conforto àqueles que lhe faltam, onde nós possamos ser esse instrumento de um sorriso amigo a quem está triste, de um ombro amigo quem precisa de um consolo, de um pão que possamos dividir a quem tem fome, uma manta àquele que tem frio, e que possamos ter em nossos corações essa bondade, essa vontade e realizar, sendo esse instrumento de Jesus, de Deus nosso Pai, em visitar os lares desequilibrados, os hospitais, as casas de repouso, levando o acalento, a palavra amiga, porque muitas vezes nós dizemos, né, tem a oração de São Francisco: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. E aí se fala, onde houver ódio, que eu leve o amor, mas que eu leve esse amor, essa paz, essa serenidade, um pouco de compreensão, que muitas vezes nos falta pela impaciência, que eu leve a fé verdadeira, a fé robusta, que eu possa compartilhar da minha fé com meu irmão, dar esperança a quem não tem, a quem está perdido, que possamos levar através da prática, né, o Evangelho que Jesus nos deixou, que possamos ser mais humanos, e espiritualmente mais humanos uns com os outros, abraçando-se como irmãos. E, Senhor, em Teu nome, em nome de nossa casa André Luiz, os nossos amigos espirituais, nós damos início a mais um Evangelho dessa noite. Graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus, graças a Jesus. Com certeza teremos uma linda noite. Boa noite a todos que estão entrando. O Léo, a Ana Deise, né, a Cristina, a Andréia também. Muito obrigado. Hoje nós vamos falar do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé transporta montanhas. No item 11, a fé, mãe da esperança e da caridade. Vamos lá, André? Você pode começar a leitura para a gente? São 5 parágrafos, mas são 5 parágrafos curtos, porém não menos profundos. Muito. Então, a fé transporta montanhas, capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, Instruções dos Espíritos. A fé, mãe da esperança e da caridade. Item 11. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, deve velar atentamente pelo desenvolvimento das filhas que dela nascem. A esperança e a caridade são consequências da fé. Essas 3 virtudes são
uma trindade inseparável. Não é a fé que dá a esperança de ver cumprir-se as promessas do Senhor? Mas se não tendes fé, o que espereis? Não é a fé que dá o amor? Mas se não tendes fé, que reconhecimento tereis? E por consequência, que amor? A fé, inspiração de Deus, desperta todos os nobres instintos que conduzem ao homem ao bem. É a base da regeneração. É preciso, pois, que essa fé seja forte e duradoura. Se a menor dúvida é suficiente para abalá-la, em que se transformará o edifício que construireis sobre ela. Portanto, erguei esse edifício sobre fundações inabaláveis, que vossa fé seja mais forte que os sofistas e as zombarias dos incrédulos, pois a fé que não enfrenta o ridículo dos homens não é a verdadeira fé. A fé sincera é arrebatadora e contagiosa. Comunica-se àqueles que não a tinham ou mesmo que não queriam tê-la. Encontra palavras presunçivas que tinham ou mesmo que não queriam tê-la. Encontra palavras presunçivas que falam a alma, desculpa. Enquanto a fé aparente não tem senão palavras sonoras que produzem frio e indiferença. Pregai pelo exemplo de vossa fé para transmiti-la aos homens. Pregai pelo exemplo de vossas obras, para trazer-lhe verem o mérito da fé. Pregai através de vossa esperança inabalável, para que vejam a confiança que fortifica e faz que se enfrentem todas as vicissitudes da vida. Tende fé, portanto, mas em tudo o que ela tem de belo e de bom, em sua pureza, em sua racionalidade. Não admitais a fé sem controle, filha cega da pureza, em sua racionalidade. Não admitais a fé sem controle, a filha cega da cegueira. Amai a Deus, mas sabei por que o amais. Crede em suas promessas, mas sabeis por que credes nele. Segui nossos conselhos, mas tende em conta o objetivo que vos mostramos e os meios que vos propiciamos para atingi-lo. Crede e esperais sem nunca enfraquecer. Os milagres são obras da fé. José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Eu acho que o braço já está ficando curto. É isso. Comenta para a gente, André. É essa fé que nós precisamos ter, né? Essa fé raciocinada, essa fé que nos faz acreditar que vai dar certo sim. Afinal, nós acreditamos em um Deus que tudo pode, que tudo faz, que sempre fará o melhor para nós. Muitas vezes nós pensamos que naquele momento não é o melhor para nós, não é aquilo que nós gostaríamos, né? A gente pensa assim, eu tenho fé, mas deixa eu dar uma olhadinha, deixa eu ver se está do meu jeito. Eu entrego, mas deixa eu olhar, será que vai acontecer dessa forma? Ou assim? Ou muitas vezes nós pedimos aquilo até por uma outra pessoa, em nome de uma outra pessoa. Será que isso é bom para essa pessoa que nós estamos pedindo? Será que é isso que Deus tem para essa pessoa e até para comigo? Não? Porque aí vem também um pouco do nosso egoísmo, ou muito, né? Nós pedimos e queremos que seja do nosso jeito. E aí, quando é do nosso jeito, eu falo, eu acredito.
Eu sabia que ia dar certo, eu acreditei, porque foi do jeito que eu queria. E se não for do meu jeito, mas será do melhor jeito e do jeito que tem que ser, né? É isso. Então, quando a gente acredita, quando a gente confia, quando a gente tem essa fé, a gente entrega e com essa paz no coração. É isso, com essa confiança e que vamos ficar bem, né? Que bom, André, é bonito. Essa questão da gente só crer quando é do nosso jeito, essa questão da fé do eu preciso lá verificar, né? A gente encontra, por exemplo, uma das passagens mais lindas do Novo Testamento, que está descrita no Evangelho de João, quando Jesus diz a Tomé, né, que dos discípulos talvez assim o que mais tivesse sua fé vacilante, precisasse das comprovações, e ele diz aquela passagem maravilhosa: crede em mim, crede também no Pai, pois eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então você não precisa ver, porque ali ele estava testemunhando o caminho, a verdade e a vida, que era a conduta imorredora, irreparável e irretocável do Mestre Jesus. Então, ter a fé, e está muito naquela frase que a gente trouxe de Paulo, não é saber quando vai acontecer, não é saber de que forma vai acontecer, mas é saber o conceito, né? O entendimento de que o melhor irá acontecer. Eu posso desencarnar amanhã, mas vejamos, se isso está nos planos de Deus, como isso pode ser ruim, meus irmãos? Nós ainda estamos muito apegados a essa questão da matéria. Para muitos, vencer nessa vida é sobreviver. Para muitos é estar bem de saúde, e a saúde realmente é um presente. Mas você pode encontrar, meus irmãos, uma pessoa repleta de saúde sem paz. Sem paz. Que está vivenciando organicamente uma boa vida, mas uma vida vazia, distante de Deus, distante de Jesus. E às vezes você pode ir a um leito de hospital, ver um doente terminal, terminal da matéria, porque nós somos espíritos imortais, e que está totalmente resignado, totalmente conformado, totalmente consolado. E esse é o grande vitorioso da vida. É aquele que parte com o dever cumprido ou aquele que fica distante de Deus? Então, a fé ela é muito mais do que ter ou não ter, saber ou não saber. É viver, é buscar o caminho, é saber que a verdade faz parte da vida. E aí, quando Jesus diz eu sou a vida, ele não está dizendo eu sou a existência carnal. De forma nenhuma. Eu sou a essência da nossa estadia universal. A vida ela precisa ser reluzente. Ela deve ser arrebatadora, resplendorosa, como nos diz o texto. Porque a vida precisa brilhar. E aí ela pode brilhar nessa existência, ela vai brilhar na erraticidade, e ela vai brilhar por toda a eternidade. É isso que nós precisamos conceber e entender. Virar esse pluguezinho para uma nova visão de mundo. Logo no começo, ela fala assim: olha, para a fé ser proveitosa, ela precisa ser ativa. Ativa não é que eu vá na igreja todos os dias, que eu frequente o Centro Espírita André Luiz todos os dias, que eu vá ao culto ou vá nos terreiros de Umbanda ou Candomblé dos nossos irmãos de culto afro, no templo budista. Ela precisa ser ativa dentro de mim. Ela precisa me mostrar o caminho, a verdade e a vida em todos os momentos. Então, quando você cai, por exemplo, num fundamentalismo, num radicalismo, e eu não vou citar aqui nenhum credo, mas a gente pode, nós inclusive temos pensamentos fundamentalistas e radicais.
O futebol, não vamos entrar nesse aspecto. Futebol, política, religião. E aí nós estamos saindo dessa conexão de luz, que a Andrea falou no começo, para cair numa seita cega, opaca. É simplesmente crer porque tem que crer. E Deus é tão bom que ele fala: compreenda porque você deve crer. E Allan Kardec traz isso por meio da doutrina espírita. Não é crer por crer, mas compreender para crer. Não à toa o Espírito de Verdade nos diz, em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, e também o Livro dos Médios, se não me engano, capítulo 25, na segunda parte, quando ele fala: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Então, sem amor a gente não segue, a gente não vive, a gente tropeça. Por mais que estejamos nos palanques, estejamos usufruindo de uma boa matéria, estejamos esplendorosos, organicamente, fisicamente, de saúde proveitosa, mas se eu não consigo entender que a minha essência aqui é a missão da caridade, eu estou falindo. Eu estou, posso até não estar regredindo, mas eu estou perdendo tempo de uma existência. E por isso a fé, ela é não só mãe da esperança, mas também a mãe da caridade. E ela é mãe de todas as virtudes que nos levam a Deus. Isso é muito bonito. Se eu me conecto a Deus, seja no parto de um filho, né, no nascimento de um filho, seja no desencarne de um ente querido, seja na feitura de um bom trabalho profissional, seja na relação que eu tenho com meus colegas de trabalho, se eu não tenho fé nisso, isso não é de forma proveitosa. Isso não é ativo, isso é vazio, isso é superficial. Então, que essa nossa fé seja ativa, seja esperançosa. Algo mais para comentar, André? Pessoal, se vocês quiserem colocar algumas perguntas e alguns comentários aqui, fiquem à vontade, tá bom? Essa fé, como você disse, nós precisamos tê-la todos os dias, porque nas pequeninas coisas, ao sair de casa pela manhã para o trabalho, que será um dia bom, ter a esperança de que nós vamos cumprir com a nossa missão, nosso dever daquele dia, ter fé em acreditar que vamos voltar em paz, né? Comprometidos com o que saímos para fazer. Quando se fala nesse amor universal, né, que temos que ter pelos nossos irmãos, a gente fala os encarnados e os desencarnados, porque estamos separados momentaneamente, né? Daqui a pouco a gente se encontra e aqui é uma passagem, né? Nós estamos no trem, daqui a pouco precisamos descer. Obrigada, Ana Flávia, obrigada pelo carinho, viu? Uma amiga que acabou de entrar. Então, é assim, é a gente acreditar. Nós precisamos ter essa fé, essa esperança e crer nesse Pai e alimentar essa fé diariamente. Porque é ela que nos conecta a Deus, essa esperança de esperançar, movimentando, é que nos traz a certeza de que o amanhã será melhor que hoje. Né? Perfeito. Nós temos que ter a fé que vamos hoje dormir e amanhã renascer, porque acordar todos os dias é um renascimento. É a esperança de recomeçar mais um dia, de renascer. Então, Sem dúvida. ela precisa ser alimentada diariamente, né? Junto com essa caridade, que é essa tríade que nós falamos, fé, esperança e a caridade, para comigo e para com o meu próximo. Né? É isso. Interessante isso. E esse renascimento diário, ou até mesmo que seja
volto a falar, se eu desencarnar, né, estarei nesse Renascer. renascimento à pátria espiritual que aconteceu, né? A gente está dizendo aqui com o pai do nosso querido irmão Ricardo, que desencarnou esse final de semana. Eu preciso estar disposto e ativo numa missão. E a missão é a caridade. E aí, meus irmãos, não entendamos caridade somente como a beneficência. Ah, se eu não der esmola, se eu não der um pão, se eu não der um agasalho, se eu não visitar um hospital, eu estou totalmente fora dessa missão? A minha fé não é ativa? Não. A caridade ela é muito mais do que isso. A caridade moral, que é a benevolência, né? É o pensar no bem, é o sentir o bem, é o agir no bem, ela é muito mais importante do que a esmola. O pão é importante, o agasalho, matar a fome, né? Matar o frio, dar um acalanto às pessoas, acalmar seus corações é importantíssimo por meio do benefício. Mas essa doação do bem-estar, ela é muito mais importante. E isso também é um instrumento que nos ajuda a virar essa chavezinha da matéria para a espiritualidade. Volto a dizer, espiritualizar a matéria e não materializar o espírito. Essa questão importante que a André falou dessa tríade inseparável, fé, esperança e caridade. Imagine todo mundo, todos os dias com isso. Nós seremos insuperáveis. Sim. Suponhamos que eu perdi meu emprego, mas se eu tenho fé de que as coisas melhorarão, que eu encontrarei um outro emprego, isso me trará esperança para, no outro dia, acordar, como falou André, fervoroso, ativo e dedicado. E para que eu não pare a minha missão de caridade. A minha missão de caridade para comigo, ou seja, estudando, buscando um curso, me aperfeiçoando. Se eu não puder trabalhar naquele dia, que eu faça um bom trabalho na minha casa, que eu tenha uma boa relação com os meus vizinhos, que eu tenha uma boa relação comigo mesmo. Se eu fui demitido, mas no outro dia eu estou com fervoroso, se eu estou fervoroso, que eu possa ler um bom livro, seja ele espírita ou não, seja ele religioso ou não, mas que essa fé perdure dentro de mim. Então, com essa tríade, com esse trio aí, nós seremos realmente imbatíveis. E é isso que a gente precisa entender. Porque é a fé que nos dá esperança na providência. Ou seja, ela ajuda a gente a esperar. Cara, eu não sei o que vai acontecer da minha vida. Pô, eu tenho 18 anos, terminei o ensino médio, não sei o que fazer. Mas se você tem fé, ela vai te ajudar a esperar, a você descobrir o teu caminho, né? Teu caminho, nesse caso, profissional. E ela inspira o amor, né, para que nós exerçamos a caridade. Então, a fé ela é minha amiga na hora da dureza para confiar, mas ela também é inspiradora para que eu obtenha o amor, para que eu continue sendo uma boa pessoa, mesmo que eu não esteja com aquilo que eu desejo. Seja uma promoção, seja um carro, seja uma casa, seja um casamento, seja lá o que for. Eu preciso estar disposto a exercer o amor, né? Nos diz Paulo que mesmo se eu tivesse o dom de profecia sem amor, eu nada seria. E o amor ativo, o amor exercido, o amor em ação, que a gente sabe que é a caridade. Fala também que a fé, meus irmãos, é uma inspiração divina. E tudo que vem do alto é extremamente benfazejo, é extremamente salutar. Então, quando nós nos dermos conta de que a nossa consciência está nos inspirando ao divino, e ao divino pode ser a esmola que a gente falou, pode ser um pedido de perdão, né? Um envio de mensagem àquele que você não encontra há muito tempo, um telefonema a alguém da família que você não fala há alguns anos, uma boa leitura, ouvir uma boa música, fazer meditação, ler um livro, ir para um curso, sei lá, ir caminhar no parque. Seja lá o que for,
que essa inspiração venha, aproveite e exerça. Mas não exerça por exercer, exerça com amor. Observe, aproveite o momento, desfrute o momento, e com certeza você vai se sentir mais esperançoso, você vai se sentir mais fervoroso e assim estará cada vez mais pronto para exercer esse amor da melhor forma possível. Algo mais aí, André? E a Acaba caridade surgindo alguma coisa? comigo mesmo, né? Que quando eu faço isso comigo, é caridade, né? Comigo, ler um bom livro, ouvir uma boa música, ir ao parque, cuidar de mim, é caridade comigo, é auto-amor, né? E aí eu me fortaleço para oferecer ao outro, né? Essa caridade eu estendo ao outro, isso é amor, isso é fé, isso é esperança, né? Tudo começa em mim, né? Eu enraizo, eu sinto e aí eu floresço, porque eu compartilho com aqueles que estão ao meu lado, estão comigo e que estão não só, a gente fala, estão conosco, mas não só a família, os amigos mais próximos, mas, como eu disse lá no começo, encontrar alguém na rua e dar um sorriso, um bom dia, talvez ele só tenha aquilo naquele dia. Muitas vezes não é o pão que ele precisa naquela hora. É um sorriso, é um bom dia, é ser visto, né? Porque nós temos o costume da caridade de achar que a pessoa está ali na rua só pedindo, é a necessidade dela, mas também ela precisa de um pouco mais de fé, de esperança, e uma palavra amiga talvez seja a única coisa que ela vai ouvir naquele dia. Então, que a gente possa pensar também na caridade dessa forma, levando a nossa fé, levando a nossa esperança àqueles que estão desesperançosos, né? Importante ouvir você falar nisso, porque você falou de exercer a caridade no olhar, no sorriso, no sentimento. E o texto nos fala justamente que sem essa fé ativa, a gente se torna frio e indiferente. E a indiferença, muitas vezes, ela é pior do que a fome. Aí, Marcos, como é que você sabe disso? Eu não passei fome, mas já fomos a locais, né, em que pessoas passam fome, estão famintas. Mas às vezes elas estão famintas de reconhecimento, elas estão famintas de um olhar, estão famintas de uma mão estendida, de uma boa conversa, de um abraço, que você sente com ela na calçada. Simplesmente viva a prece do silêncio, como nos diz o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Então, é isso. Não nos tornemos frios, porque a gente percebe, tenho certeza que a gente consegue perceber quando a gente é frio e indiferente. Às vezes vem o nosso anjo da guarda, dá aquela puxada de orelha e fala: meu Deus, que vacilo que eu dei agora. Mas, se você puder voltar atrás, volte naquele momento. Mas se você não conseguir, se aquela pessoa não estiver mais próxima de você, faça pelo outro, ou faça por essa pessoa num outro momento. Não desista. Não joga para debaixo do tapete e acha que tudo passou, porque é isso, essa rotina do descaso que nos torna frios e indiferentes. E quando você cai na rotina ativa da fé, da atitude, do sentimento, do proveito, do trabalho, do progresso, isso está sempre aquecendo o teu e o coração do próximo. Importante também que no terceiro parágrafo, meus irmãos, ele nos diz uma coisa muito forte, que a fé é a base da regeneração. Ou seja, essa nova era que está por vir será a nova era da fé. E aí é só, eu só creio? Não. Eu preciso compreender para crer.
Nós ainda enfrentamos uma pandemia que foi muito difícil a muitas pessoas. Mas olha só como nós fomos testados na fé por essa doença. Eu não estou falando somente pelo medo, pelo receio. Nós fomos testados na fé no distanciamento de relacionamentos, nós fomos testados na fé por perder empregos, nós fomos testados na fé por observar entes queridos desencarnarem, ou entes queridos passarem por problemas seríssimos de saúde. Então, olha que teste de fé. É crer que vai passar? Sim. É crer que a vacina vai ajudar? Sim. Mas é crer que existe um porquê divino por detrás de tudo isso. Um Deus infinitamente bom e justo. Inteligência suprema do universo. Enviaria-nos uma epidemia ou uma pandemia simplesmente para o flagelo do homem? Se vocês acreditam nisso, meus irmãos, aí eu pergunto, então são deuses diferentes. Eu não posso acreditar que existe uma maldade pré-meditada de Deus, que só ama. Então, quantas pessoas, meus irmãos, sim sofreram, perdemos amigos, perdemos familiares, perdemos empregos, mas muitos transformaram. Casamentos que estavam quase à beira do divórcio foram solucionados pela aproximação do, do aconchego do lar. Pais e filhos e mães que não observavam seus filhos em tarefa de casa conseguiram estar mais próximos dele, fazendo seus deveres de casa, trazendo atividades lúdicas para que os filhos não deixassem o aprendizado, né? A didática, o ensinamento, a alfabetização. Muitos que perderam seus empregos começaram a se dedicar a atividades que eram sonhadas, trabalhos artesanais, novos projetos, trabalhando com artes. Então, olha só como essa pandemia, que para muitos é só o terror, pode ser o eclodir de muito amor, de uma De caridade para consigo transformação. mesmo, de um novo entendimento. Diga, André. De transformação também, de igualdade, né? Porque tudo parou. Então eu tive que aprender a conviver com os meus, a observar os meus, como você disse, a suportar, né? Também e ter essa esperança de que dias melhores viriam. E se nós formos analisar lá do início, de quando começou, porque nós já estamos aí no terceiro ano, quanta coisa já melhorou, já se passou e quanto aprendizado. O quanto nós tivemos que exercitar a nossa fé, a nossa esperança e também a nossa caridade. Porque nós nos igualamos. Nós não podíamos sair de casa para ir até o comércio comprar o necessário, né? Nós não sabíamos se teríamos no outro dia, se o comércio estaria aberto para nós nos abastecermos. Então, aquele carro novo que eu não pude sair com ele, o sapato novo que eu comprei, então nós nos igualamos, nós tivemos esse virar de chave, essa transformação de dar valores em coisas que nós não dávamos, de, de esperar, de esperançar, de ter essa fé e essa caridade para com o outro. Até o suportar o outro dentro de casa, que muitas vezes nós não tínhamos a paciência, isso é uma caridade. De ouvir mais, de prestar atenção, né, nessas pessoas que convivem conosco diariamente e aproveitar esses momentos. Né? Tenho certeza que para muitos foi, foi diferente, mudou, né?
fortaleceu a nossa fé, né? Mesmo com todas as perdas. Perdas a gente fala assim, né, entre aspas, mas nessa separação que houve momentânea. E também de agradecimento. Estamos aqui. Que sejam 1% mais melhores do que antes. Ah, sem dúvida estamos, sem dúvida estamos. Aliás, nós fomos criados para isso, né? Nós fomos criados para a plenitude e para a perfeição. Pode demorar um bocado, mas chegaremos lá. Importante, André, falar sobre do primeiro, segundo, terceiro ano, por exemplo, da pandemia, porque o texto nos fala, olha, a fé para ser bem exercida, ela precisa ser forte e durável. Porque muitas vezes a gente fala, eu vou suportar um ano, daqui a pouco você desiste. Né? Às vezes você tenta um concurso, por exemplo, e, e você faz dois, faz três e desiste. Talvez se você fizesse o quarto, você passasse. Talvez não. Né? Mas é a fé, assim, eu estou falando materialmente, mas ela principalmente precisa ser observada indurável na sua essência, no seu sentimento. Isso. Então, muitos passam por diversos problemas ao longo da vida, diversas provações, e brigam com Deus, se revoltam de forma rebelde, e às vezes até compreensível do ponto de vista humano, né? Fala, poxa, mais uma vez, eu tive uma infância tão dura, passei por tantas dificuldades na adolescência, quando eu acho que tudo vai dar certo na minha vida adulta, eu tenho que enfrentar um problema de saúde, ou uma traição e que me fez perder tudo que eu trabalhei. E aí eu volto a falar que nada é por acaso. Muitas vezes essas quedas, esses tropeços são testes à nossa fé. Deus não quer que você somente progrida. Ele quer saber por que você está progredindo, de que forma você está progredindo. E essa rebeldia, essa revolta, ela muitas vezes nos leva à indignação. Né? O resignado, meus irmãos, ele nunca estará indignado. Então, e aí quando ela nos fala assim, olha, seja o exemplo de fé para o próximo, para o semelhante. Não é dizer, olha, eu oro todos os dias, assim como o fariseu falava do publicano. Ah, eu dou dízimo, eu faço aquilo, eu faço obras de caridade, assistência social. Deus te ouve em segredo, nos diz o Evangelho de Mateus. Agora, se você realmente é ativo com a sua fé, um abraço ao Alexandre, trabalha lá comigo, que entrou aqui, uma ótima semana para nós. Se você tem esse desejo de mostrar ao semelhante que você tem fé, não seja pelo teu discurso, não seja pela tua palavra, né? Não seja por um ponto de vista proselitista de chamar alguém para fazer parte da tua fé, mas dá esse exemplo pela tua postura. Dá esse exemplo pelas superações que você passa ao longo da vida. Dá exemplo por quando você vence os pedregulhos e as barreiras do caminho. Então, dá esse exemplo ao teu filho, que por mais que ele muitas vezes vai ganhando uma maturidade, sabe que as coisas estão difíceis, mas você está bem-humorado, você está sorrindo, entre aspas, da desgraça, você está passando, transmitindo a essa pessoa que te ama e que te vê como um espelho, que está tudo bem, que apesar daquela dificuldade, vocês têm um ao outro, que Deus está tomando conta do caminho, né? A nossa irmã André fala aqui que o resignado nunca questiona a Deus, simplesmente aciona a sua vontade. Exatamente, André, essa é a chave que nós temos que virar, porque eu faço meia culpa ou um culpa inteira aqui, porque muitas vezes eu me vejo revoltado, muitas vezes eu me vejo indignado, mas aí me vem essa inspiração divina que a gente falou ali atrás. A inspiração divina que remove esses obstáculos. E obstáculos internos, meus irmãos. Não é somente a falta de emprego, não é somente o ente que desencarnou, não é somente a traição que foi sofrida, o dinheiro que foi perdido,
mas é aqueles testes de eu estava tão bem e aconteceu algo difícil e eu não me deixar abalar, e eu não deixar a peteca cair, e apesar da dor e do sofrimento, assim como eu falei com o nosso irmão Ricardo, que acabou de perder seu pai desencarnado, e ele falou: meu irmão, eu estou consolado. As lágrimas e a dor me vêm e eu deixo que elas fluam como filtros da alma. Ricardo, na sua sensibilidade sublime, né? Mas isso me ajuda. Isso me serve de trampolim para eu estar bem nesse momento. Estou com saudade, estou com tristeza, estou com nostalgia, estou com abatimento, mas algo nesse momento, quando eu estou ali para cair, me, me dá um solavanco e me impulsiona para frente. E essa é a fé. Se a gente diz que a prece, né, ela é combustível para a alma, a fé, imagino que seja a usina, né? A usina que nos potencializa para um novo caminhar. Então, sigamos com uma fé ativa, né? E que tenhamos fé para nos reerguer, igual a Andréa falou. Porque, meus irmãos, estamos passando problemas difíceis, misérias, dificuldades, problemas sociais, problemas financeiros, e às vezes a gente vai sentir o baque. No entanto, é que a gente não perdure nesse momento de abatimento e de queda. Que a gente saiba que alguém está ali, infinita e incessantemente nos erguendo. E esse alguém é o governador espiritual deste planeta. O melhor amigo da humanidade é Jesus Cristo. Mais alguma coisinha, André? Uma consideração final? Você quer deixar aqui Eu só alguma... gostaria de agradecer o convite, mais uma vez, a confiança, né? É, e agradecer também aí os amigos que eu vi que passaram aqui na telinha, que estão aí conectados. A Juliana, o Celso, a Ana Vlad, a Marcela, muito obrigada por estar conosco nesse evangelho dessa noite e os demais colegas aí, né, que estiveram conosco essa noite, você, Marcos, muito obrigada e que Jesus abençoe o lar de cada um de vocês e que a nossa noite seja de um sono reparador e que possamos acordar amanhã esperançosos de um novo dia. Né? É isso. Com Muito obrigada. certeza. Obrigado, André. O texto também nos diz, você foi falando, e aí essa inspiração vai surgindo, né? Então, que bom que o evangelho não está sendo feito somente por mim, por você e por nossos irmãos, mas a espiritualidade está ativa. Imagino que ela tenha encontrado um fio de luz de fé. Ela Sim, tenha se, se conectado com esse fio de luz de esperança, com esse fio cósmico de amor que nos une com Deus. Então, se nós estamos fadados à perfeição, meus irmãos, nós vamos amar infinitamente. Isso me dá uma esperança. Porque eu não consigo amar, eu tenho raiva às vezes, eu tenho ódio, eu estou encolerado, eu estou indignado, mas só de pensar que eu vou amar um dia como Jesus ama, só de pensar que um dia eu vou compreender que todas as dores que eu passei, sofrimentos, estão construindo o meu espírito para uma beleza de amor, e que eu vou exercer a caridade para o resto da minha existência. Ah, isso me enche de esperança de uma forma assim arrebatadora, como nos diz o texto. E que essa fé esteja presente em tudo, inclusive nos momentos de queda, porque nos diz, né, as antigas e velhas escrituras, seja fiel no muito e fiel no pouco. E Paulo de Tarso, quando nos fala da fidelidade, meus amigos, não é uma fidelidade só de estar ao lado de Deus. É fidelidade no sentido de fé. Eu estou com Deus, porque mesmo que eu não entenda nada do que está acontecendo, eu sei que aquilo é para o meu
aprimoramento. Eu sei que aquilo é o melhor para mim e para a humanidade. Poxa, Marcos, mas como pode ser um mundo com tantos crimes, com tantas misérias? Deus vai nos moldando. Talvez para eu ser um grande salvador de vidas, eu tenha que ter me enxergado em uma existência como um assassino cruel, como um malfeitor para me tornar um benfeitor, né? Eu tenho que ter me enxergado como um apedrejador da obra divina para hoje querer ser o arquiteto, o construtor. O arquiteto é demais, né? Mas o ajudante, o servente de pedreiro ali da construção da obra sublime. Então, meus irmãos, é isso. E para finalizar, antes da gente fazer a nossa prece, ele nos fala uma coisa linda no último parágrafo. Ame a Deus, mas compreenda por que o ama. Não é amar somente Deus porque Ele é Deus. Criou o mundo. É amar a essência que criou a beleza, o bom, o belo. É aquele que soergue o que caiu. É aquele que faz beleza onde existiu um dia feiura. É aquele que dá luz onde existiu escuridão. Então, quando você vai compreendendo Deus nesse sentido sublime, não somente da perfeição, mas de luz, de luminosidade, de sublimidade, de divindade no sentido belo da coisa, você começa a amar Deus mais facilmente. Não existe, claro que nós nunca seremos essa inteligência suprema, nem Jesus o é. Mas compreender melhor que nós podemos ser muito mais. E podemos ser deuses, deuses da caridade, deuses da ternura, deuses da benevolência, deuses do arrependimento, meus irmãos. Porque para eu fazer boas obras, eu preciso me arrepender primeiro. Se eu não consigo me enxergar mal, como eu serei bom? Se eu não consigo me enxergar agressivo, como eu serei doce? Então, é isso. Que nós sejamos deuses da transformação, como falou a nossa irmã Andréia, para que a gente adentre realmente nessa era de regeneração com um pensamento renovado de fé, com um entendimento renovado de que a vida não é matéria, de que a vida é essência, e que o bom e o belo devem perdurar, por mais difícil que pareça. Então, meus irmãos, eu queria agradecer demais a presença de vocês. Andréia, muito obrigado por estar aqui conosco. Nessa semana que será de saudade para você, receba o nosso grande abraço. Que Mateus receba o nosso carinho, o nosso beijo. Tenho certeza que ele está com seu pai na erraticidade e tenho certeza que está orando não só por você, mas por nós também. E, mais uma vez, a gente dedica esse evangelho dessa segunda-feira, 11 de julho de 2022, ao pai do nosso querido irmão Ricardo Walter, o seu Ricardo Augusto Walter, que desencarnou nesse final de semana. Então, meu querido irmão, faça um bom retorno à pátria espiritual. Meu querido irmão Ricardo, você que permanece aqui conosco, cumprindo a sua missão de trabalho, de luz, sinta-se amparado e abraçado por todos nós, e nós vamos seguir juntos sempre com Jesus Cristo. Podemos fazer a nossa prece, Andréia? Sim, podemos. Então, meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos. A gente que agradece, Nice, um grande abraço. É sempre uma alegria ter vocês aqui com a gente todas as segundas-feiras, tá bom? Se vocês tiverem sugestões também, podem passar para a gente no privado, tá? É sempre muito interessante trocar ideias, sugestões de obras, de livros, ou até mesmo leituras, porque falar do Evangelho aqui no lar não necessariamente a gente precisa ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Podemos ler alguma outra obra, devanear sobre, acho que uma poesia, uma música, tá bom? Deus é sublimidade. Gratidão a vocês, uma ótima semana.
Assim, meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus pela noite reconfortante. Hoje nós estamos debruçados sobre o lindo, alvo e sublime lençol do Teu Evangelho. Que ele nos envolva em ternura e paz, que nos ensine ao perdão, que nos inspire a caridade, a benevolência, que nos dê força, coragem, para que imprimamos passos mais fervorosos e esperançosos no caminho deixado pelo Mestre Jesus. O Cristo de Deus, que veio ao mundo nos mostrar o caminho, nos mostrar a verdade e sublimar a nossa vida. Que a essência cristã, meus irmãos, perdure por muito, muito tempo, ao longo dessa semana, nos nossos sentimentos e nos nossos pensamentos, para que as nossas atitudes sejam condizentes com o amor de Deus. Que os nossos braços, os nossos corpos, os nossos olhares, as nossas mãos sejam destinados à caridade, à benevolência, ao acolhimento, à compaixão, à ternura. Que consigamos compreender no mais obscuro dos nossos corações que podemos ser luminosos. Que a fé seja arrebatadora, forte e durável. Que nos ajude a superar os obstáculos, os pedregulhos, as quedas, os vícios, os desvios, os abalos. Que saiamos daqui nessa noite, nessa segunda que se inicia, nessa semana que se inicia, mais fortalecidos, mais repletos de fé, mais repletos de esperança e mais devotados à missão sublime do amor no mundo e em todo o universo, que é a caridade. Que os mensageiros espirituais e médicos do espaço, as falanges sublimes de Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, de Eurípides Barçanufo, de André Luiz, mentor de nossa casa, nos inspirem ainda mais no caminho do bem, meus irmãos. Seguiremos todos juntos, com Jesus, os caminhos de Deus. Que estejamos esposados com esses propósitos sublimes, esperançosos e com os corações repletos de fé, para que amanhã estejamos mais fortalecidos do que hoje. E assim, consequentemente, ao longo de toda a nossa existência, imprimamos a nós e a quem está ao nosso lado uma visão de luz e de sublimidade, de amor e de caridade. Se conosco, Pai amoroso, se conosco, Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus, meus irmãos, graças a Jesus. Uma semana luminosa a todos. Obrigado, Andréia. Obrigado aqui a Luciana que entrou, a Marlúcia, a Sabrina. Diga! Oi, Andréia. Não, eu falei... Você me chamou? Achei que você tinha. Tá bom. E a todos então, pessoal, que nos acompanharam essa noite. Obrigada. Uma ótima semana para vocês. Fiquem com Deus. Nos vemos segunda-feira que vem, 19h30. Valeu, gente.